Fala aí pessoal, aqui é o Marcos do site Tem Alguém Assistindo e hoje nós vamos falar de Ginny e Georgia, que chegou no começo de 2021 na Netflix parecendo mais uma comédia dramática, mas no final das contas se tornou quase um suspense psicológico. Eu já fiz um vídeo da série aqui sobre a sua possível segunda temporada e eu vou deixar o link dele na descrição para vocês assistirem depois. Mas hoje eu vou fazer um resumo da série e comentar sobre o seu final, e é claro que vai ter spoilers. Mas antes de continuar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos assim toda semana e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Bom, Ginny e Georgia acompanham Ginny Miller, uma jovem de 15 anos que não se encaixa no perfil comum de sua idade e que, em várias ocasiões, se sente mais madura do que sua própria mãe, a energética Georgia Miller. A primeira temporada de Ginny e Georgia começa com a morte do marido de Georgia e o padrasto de Ginny, um magnata do ramo da yoga, um cara ricaço da cidade. Enquanto seu testamento está sendo contestado, nós vemos a Georgia e sua filha Ginny e seu filho Austin se mudarem para uma nova cidade a fim de um recomeço em suas vidas. Logo no primeiro episódio, através de um flashback, nós vemos o Kenny, que é o marido da Georgia, o marido rico que morreu, tocar a Ginny de maneira suspeita, de uma maneira que não se deve tocar, enquanto supostamente aperfeiçoava os seus movimentos de yoga. A Georgia, como toda mãe faria, interfere nessa cena bizarra, mas ainda mantém um sorriso meio falso para ele. Logo depois disso, a gente vê a Georgia cortando algumas flores, colocando elas num negócio que parece uma vitamina e dando para Kenny tomar. Ele entra no seu carro e toma essa vitamina de boas. Logo após isso, o Kenny coloca a mão no peito como se estivesse tendo um ataque cardíaco e perdendo o controle do volante. Também vemos em episódios posteriores que Kenny não é o primeiro marido que Georgia tentou envenenar. Vemos através de flashbacks ela envenenando seu primeiro marido, chamado Anthony Green, com quem Georgia foi forçada a se casar para ter um lar mais estável para Ginny. Então a gente já começa a perceber que a Georgia tem um passado muito conturbado e misterioso, coisa que a gente não imaginava nos primeiros episódios. Com relação a Kenny, então a suspeitas que o que matou não foi muito bem um ataque cardíaco, pois ele estava no auge de sua saúde física. Os seus registros de saúde também mostravam que ele não tinha absolutamente nenhum sinal de alerta que pudesse indicar algum ataque cardíaco. Então um cara chamado Jesse, que é um investigador particular que foi contratado pela esposa do Kenny para ajudar ela para contestar o testamento, vê Georgia no jardim um dia e percebe que ela está cultivando uma tal de Wolfsbane, uma planta que pode causar ataques cardíacos. Daí as suspeitas de Jesse só aumentam e ele pede para exumar o corpo de Kenny para descobrir se o Wolfsbane de fato foi a causa da morte dele. No entanto, a Georgia, inteligente como ela é, já está 2 passos à frente dele e desenterra o corpo antes que ele possa ser exumado. E a partir daí ela crema o corpo e guarda ele depois. Jess se encontra com Ginny no episódio final da temporada e compartilha tudo com ela. Ele diz a ela que teme o fato de que 2 crianças vivam sob o mesmo teto que a Georgia, que para ele é uma assassina. Ginny mantém sua compostura enquanto fala com Jess e diz que sua mãe nunca faria uma coisa dessas. Ela meio que defende a mãe dela. No entanto, ela corre para o armário de sua mãe e descobre que Jesse estava certo. Ginny já havia descoberto os pacotes de lama no armário de Georgia, mas naquela época ela não tinha ideia do que eram. Então ela decide fugir com Austin para um destino não revelado na primeira temporada. Apesar de tanto de acontecimento, a Georgia não tem ideia do que está acontecendo ao redor dela, porque ela está ocupada torcendo pelo seu noivo, o prefeito Paul Randolph, enquanto ele é reeleito. Então o Jesse vai atrás desse comício que ela tá e se encontra com a Georgia. De maneira irônica, a Georgia dá a entender que usou os fogos de artifício para celebrar a vitória do Paul, para espalhar as cinzas do Kenny. Os últimos minutos da primeira temporada então terminam com Jesse recebendo uma ligação de um informante dizendo que Kenny não era o primeiro marido da Georgia, como eu já comentei. E daí ele descobre que o tal de Anthony Green, o primeiro marido dela, está listado como uma pessoa desaparecida, e ele desapareceu semanas depois de se casar com Georgia. Então muitas perguntas ficaram para serem respondidas na segunda temporada. O que isso vai significar para o futuro da Georgia e principalmente o que vai significar para o noivado dela, para o futuro casamento dela com Paul? Será que esse passado confuso da Georgia e misterioso finalmente vai vir à tona? Ginny e Austin fugiram para o pai da Ginny e a Georgia vai ver os filhos dela novamente? E por fim, uma coisa que vem me intrigando muito. Partindo do princípio que a Georgia realmente matou os ex-maridos dela, será que isso foi em própria defesa e defesa da sua filha, defesa da sua família e no final das contas foi um assassinato necessário ou não? Isso também tem que ser levantado. Com certeza isso a gente vai ver na possível segunda temporada de Ginny e Georgia. Mas e aí, você gostou dessa série, quer uma continuação ou achou chata e acha que tá bom do jeito que tá? Comenta aí pra gente saber. Eu lembro a todos de darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.